Quando a gente começou a produzir essa temporada de Pelo Avesso, a gente já sabia que precisava falar com uma pessoa em especial. O meu nome é Reinaldo José Lopes, eu sou jornalista de ciência já faz mais de 20 anos. Eu comecei em 2001, então já vai fazer, caramba, 24 anos que eu tô fazendo isso. E eu sou o autor do 1499, O Brasil Antes de Cabral. 1499, O Brasil Antes de Cabral, foi publicado em 2017 pela editora HarperCollins e, como o título já diz, conta histórias de antes da invasão dos portugueses e de outros povos europeus. Esse livro é uma das grandes inspirações para os nossos episódios. Então a gente quis saber o que motivou ele a fazer esse trabalho. Tá, a história é um pouco engraçada porque eu cobria os temas do livro, principalmente a coisa toda da Luzia e do primeiro povoamento do Brasil e os debates. Ah, foi um grupo só que chegou, foram dois, foram mais. Principalmente essa parte mais antiga. O livro foi encomendado para um colega do Reinaldo, que convidou ele para fazer parte do projeto. Mas o colega precisou sair para se dedicar a outro projeto e a missão ficou só para ele. E aí tem um desafio claro nessa cobertura, que é a ausência de registros escritos sobre essa história. Não me parecia um bicho de sete cabeças, porque eu estava acostumado a cobrir não só o Brasil, mas outras áreas que a coisa funciona assim mesmo. Você não tem história escrita. Mas o fato de você não ter história escrita não significa que não tem história, né? Quando a gente fala dos primeiros habitantes do Brasil, os indígenas, eles deixaram alguns sinais da vida deles por aqui. Existem desenhos, túmulos, objetos, restos de fogueiras e até alimentos. Só que não tem um livrinho com todas as informações sobre quem andou onde, quem fez o quê, de que jeito, mas tem outras evidências. Às vezes você consegue enxergar um indivíduo, se você tem um esqueleto muito bem preservado, por exemplo, e estuda aquilo com muito afinco, você consegue quase traçar um retrato falado daquela pessoa. O que você acaba ficando sem, no fundo, são nomes, né? Pra gente que é humano e que tem linguagem, você contar com um nome é sempre uma coisa muito legal e que, nesse caso, você não tem. Ok, pode não ter um nome, mas como o Reinaldo falou, os corpos das pessoas podem contar histórias. Os rostos e os genes inscritos nelas também. O avanço das tecnologias está ajudando a refazer o trajeto dos primeiros brasileiros, as primeiras pessoas que chegaram aqui. Essas descobertas funcionam como peças que preenchem um quebra-cabeça. Mas cada vez que uma nova peça é acrescentada, em vez de resolver o jogo, elas parecem aumentar o quadro. E aí ficam faltando ainda mais peças para explicar de onde e como viemos. Eu sou o Vinícius Luiz. Eu sou Jéssica Almeida e esse é Pelo Avesso. Esse é o segundo episódio da temporada Ressurgências e nós vamos revirar histórias sobre o Brasil que vão além da invasão dos portugueses em 1500. Mais do que contar essas histórias, a gente quer buscar nelas novas possibilidades de futuro. Amiga, aproveitando que você está aqui, a gente está falando aí dessa coisa de que o rosto é um quebra-cabeça, que pode contar uma história. O que seu rosto conta sobre você? O que você acha que ele conta, na verdade? Eu percebo que à primeira vista, ele conta que eu sou a cara da minha mãe. Eu concordo. E como é que sua mãe é? Minha mãe é branca, tem os olhos claros, a gente tem as bochechas um pouco proeminentes, tem um nariz menorzinho. Sua mãe usa óculos também, né? Lá em casa todo mundo usa, isso é geral, mas minha mãe também usa. Só que, na verdade, se você observar com mais cuidado, os traços do meu rosto parecem mais com o do meu pai. O desenho da sobrancelha, eu tenho uma sobrancelha bem grossa, que é igual ao do meu pai. O tamanho do nariz é igual ao da minha mãe, mas o formato é igual ao do meu pai. E minha mãe tem o rosto mais... Eu acho que eu tenho o rosto mais quadrado que o dela. O dela é mais pra compridinho, assim, não sei. Então, assim, eu acho que o que a gente pode concluir disso é que, assim, seu rosto, quando a gente olha pra você... Eu enxergo bastante sua mãe. Mas ele não conta tudo sobre sua ascendência mais direta, né? Tipo, eu não identifico tanto seu pai, mas que talvez eu não tenha prestado atenção.
Ele conta, mas só para quem tá informado dos detalhes, assim. Numa olhada mais superficial, nem existe meu pai aqui. Mas se você presta atenção no rosto dele e depois presta atenção no meu, dá pra enxergar. E se fizer um exame de DNA, vai estar lá tudo do seu pai e da sua mãe, né? A não ser, né? Mas isso aí. Eu tinha medo quando era mais nova. Em 1999, uma parte do quebra-cabeça sobre a ocupação antiga do Brasil ganhou uma pecinha nova com a divulgação do rosto de Luzia. Ela foi uma mulher que viveu há mais ou menos 13 mil anos e foi encontrada em uma caverna. Um abrigo rochoso, na verdade, na região de Lagoa Santa, que é uma região, né, um lugar que fica ali ao norte de Belo Horizonte, uns 40 minutos do centro de BH. Esse é o professor André Strauss. Ele é arqueólogo, trabalha no Museu de Antropologia e Etnologia da USP e vai ajudar a gente a contar essa história. A Luzia foi encontrada e retirada da terra nos anos 70. Como a gente é daqui de Minas, para ser mais exato, ela foi achada numa área que era de Pedro Leopoldo e hoje pertence ao município de Confins. Mas como as primeiras descobertas na área foram em Lagoa Santa, tanto Luzia quanto outras pessoas que estavam ali ficaram conhecidas como Povo de Lagoa Santa ou simplesmente como Povo de Luzia. Logo depois da escavação desse esqueleto, ele não ganha muita relevância, porque ele praticamente não é estudado. As poucas avaliações que foram feitas ainda na década de 70 e no começo da década de 80 não foram publicadas. E aí, no fim da década de 80, começo da década de 90, um antropólogo brasileiro chamado Walter Neves, ele começa a revisitar uma questão centenária a respeito do povoamento da América, que diz respeito à origem geográfica, mais do que a origem geográfica, né, a ancestralidade desses primeiros americanos. Então, Walter ele encontra o esqueleto da Luzia. O Walter Neves é professor aposentado da USP e ficou conhecido como pai de Luzia. Depois de encontrar ela, ele passou a fazer medições no crânio dela e chegou a uma conclusão sobre os povos da região de Lagoa Santa. Que eles tinham uma cara, né, uma morfologia craniana muito diferente do que muitos dos grupos nativos americanos da época do contato e do pós-contato. Quer dizer, pelas medições, os povos de Luzia não eram nada parecidos com os indígenas do período anterior à chegada dos portugueses e menos ainda com as populações atuais. Essa situação provocou uma questão difícil de responder. Ok, se a Luzia não é parente direta dos indígenas atuais, de onde que ela veio? E mais, onde foi parar esse povo que vivia aqui perto de Belo Horizonte? Simplesmente sumiu? Bom, para engrossar esse caldo ainda mais... E, meio que independentemente, um especialista britânico em reconstrução facial forense, né, que é uma técnica majoritariamente usada para fins de investigação policial, ele faz a famosa reconstrução facial da Luzia. O nome desse especialista é Richard Neve. Essa reconstituição é a que eu citei, que foi divulgada em 1999. Ela foi feita a pedido da BBC, que estava preparando um documentário. Fizeram uma tomografia do crânio e depois ele foi reconstruído em material sintético. O passo seguinte foi trazer uma feição para a Luzia. E aí veio a surpresa. Quando sai aquela cara da Luzia, que para todos os efeitos é a nativa americana, ou né, no português coloquial, a Índia mais antiga do Brasil, com aquela cara profundamente africana. A gente às vezes, nossa, a Luzia às vezes é mais africana que os africanos, né? Ela chegou a ser capa da Veja com o título Luzia, a primeira brasileira. E o rosto apresenta traços bastante parecidos com alguns povos do continente africano. Jéssica, você está aqui de volta? Bom dia. Eu separei alguns trechos dessa famosa reportagem da Veja de 1999 sobre a Luzia. E eu vou ler aqui para você. Você pode me interromper e reagir na hora que você quiser, tá bom? Tá. Luzia era uma mulher baixa, de apenas 1,50 m de altura. Comparada aos seres humanos atuais, tinha uma compleição física relativamente modesta para seus 20 e poucos anos de idade. Sem residência fixa, perambulava pela região onde hoje está o Aeroporto Internacional de Confins. É muito engraçado essas referências, né? Porque eu fico imaginando no cenário que eu conheço, que é a região de Confins, com minha cidade lá perto, né? Que é o Vespasiano, e com, sei lá, as indústrias. Mas eu achei... E Luzia andando entre aviões, né? E eu achei exagerado falar que ela era baixa, porque, sei lá,
considerando que os humanos devem ter crescido, ter 1,50 há quantos mil anos atrás? 12? Acho que não era baixa, não. Aí, olha aqui, mas olha o que vem a seguir. Não sabia plantar um pé de alface sequer e vivia do que a natureza agreste da região lhe oferecia. Meu Deus, desqualificando a pobre da Luzia. Assim, primeiro que eu não sei de onde vem o alface. Será que existia alface naquela época? Se existia alface no Brasil também, mas assim, ela sabia plantar alguma coisa. Pois é. É muito fácil falar que uma pessoa não sabe plantar nada, que ela é apenas coletora, tipo... Enfim, e eu estou falando isso não apenas por achismo, é embasado. A Bibinha Taramia, que é a nossa consultora, arqueóloga, ela fala isso. As pessoas sabiam plantar assim. Às vezes elas podiam coletar mais, mas elas sabiam plantar. Exato, imagina, só porque não faz monocultura, a pessoa não sabe plantar um pé de alface. Não era a rainha da soja. Outro trecho que eu achei bastante interessante aqui dessa matéria, já deu pra sentir que ela tem um preconceito, tem uma coisa que é da época, do veículo, e enfim. de uma verve literária da pessoa, pelo menos ela acha que tem, né? Tem. Os traços anatômicos de Luzia nada tinham em comum com de nenhum outro habitante conhecido do continente americano. A medição dos ossos revelou um queixo proeminente, crânio estreito e longo e faces estreitas e curtas. De onde teria vindo Luzia? Seria ela remanescente de um povo extinto que ocupou a América há milhares e milhares de anos e acabou dizimado em guerras ou catástrofes naturais? Eu aqui preocupada com a paternidade do meu pai, e a Luzia também não tinha ninguém que parecesse com ela? Como assim? Pois é uma questão, um mistério que começa a ser desvendado, ou pelo menos começam a gerar hipóteses e modelos para tentar explicar isso, mais ou menos nessa época, com a divulgação do rosto dela. O Walter Neves já tinha identificado essa suposta diferença entre Luzia e os povos indígenas atuais quando ele fez as medições no crânio dela. Foi a partir disso que ele propôs o modelo das duas ondas migratórias, ou dos dois componentes biológicos principais. Mas antes da gente entender o que seria esse modelo, vale explicar o que a ciência diz sobre a chegada dos primeiros habitantes da América. É um consenso que o Homo sapiens surgiu na África e de lá se espalhou pelo mundo. Para chegar aqui no nosso continente, um grupo se aproveitou do fim da última era do gelo, quando o mar estava num nível mais baixo que o atual. Por isso, aquela região que fica entre a Ásia e o Alasca, chamada Beríngia, se tornou uma grande faixa de terra. E foi por lá que as primeiras populações que povoaram a América passaram. O que faltava entender era: veio um povo só ou mais de um? Foi aí que o Walter se baseou nos cálculos feitos sobre o rosto de Luzia e na diferença com os povos atuais, e aí propôs o modelo dos dois componentes biológicos principais. Que nada mais é dizer que aquelas pessoas que viviam em Lagoa Santa 12 mil anos atrás, elas deviam pertencer a uma outra população, que é aquela população que mais tarde daria origem aos grupos nativos americanos, né, da época do contato e que seguem existindo até hoje. Nesse ponto, entra uma questão que confunde muita gente. Como a reconstituição do rosto de Luzia trouxe à tona traços que lembram uma mulher do continente africano, tem quem ache que a turma dela saiu de lá da África, subiu a Ásia, atravessou a Beríngia e desceu pela América. Ou pior, que atravessou o Atlântico de barco. Isso quer dizer que esses povos de Luzia vieram da África, talvez até pelo Atlântico, né? Não, de forma alguma. Isso nunca, jamais foi proposto na literatura qualificada. Isso até aparece aqui ou ali numa literatura cinzenta, né? Mas na literatura especializada isso nunca apareceu. Mas então, o que explicaria o rosto de Luzia que foi parar na capa da Veja? Tecnicamente, vale lembrar que a gente não sabe qual era a cor da pele da Luzia. E aquela reconstrução facial que é apresentada, inclusive, né, na capa da Veja, ela vem numa cor marrom, assim, né? Mas na verdade não era. É a cor da argila que foi utilizada para fazer a reconstrução facial. Tanto que hoje em dia, que a gente tem outros mecanismos, quando a gente faz novas réplicas, às vezes eu faço colorida, faço pink. A explicação para a cara africana de Luzia estaria em outro ponto.
E aqui é bom dizer que africana vai entre muitas aspas, porque o continente é gigante e abriga milhares de etnias diferentes com aparências bem diversas uma da outra. No passado não muito distante, coloca aí 50, 60 mil anos atrás, quando você já tem ancestrais humanos ocupando toda a Eurásia, ou seja, a gente já tinha saído da África, de forma geral, todo mundo tinha mais ou menos essa cara. Entendeu? Na Europa tinha essa cara, na Ásia tinha essa cara, no leste asiático, onde hoje tem a China, tinha essa cara. Ok, a Luzia não era africana, mas ainda assim ela tinha uma aparência diferente dos povos indígenas atuais. De onde ela teria vindo então? De novo, a hipótese do Walter Neves. Que você tinha uma população no leste asiático, né, uma população que migra para a América, e que era uma população que ainda tinha essa cara da Luzia. E essa turma inicial seria mais aparentada de populações australasianas, como os povos aborígenes da Austrália atual. Alguns milhares de anos depois, surge por ali aquelas populações que, milhares de anos mais tarde, se transformariam nos ancestrais dos atuais chineses, das populações do leste asiático, que representariam uma segunda leva migratória para a América. Só para reforçar, a ideia é que uma população com as feições de Luzia fez uma primeira migração. O destino dessas pessoas seria um mistério. Morreram, foram para outro lugar? Ninguém sabe. Só depois é que os ancestrais dos atuais indígenas teriam vindo. É isso que o modelo propõe. Eu não sei porquê, mas quando eu recebi essa informação, eu fiquei meio triste. É que a ideia de que os descendentes de Luzia podiam estar no meio de nós me deixava bem empolgado. Mas para aquele momento, no ano de 1999, com as tecnologias que estavam disponíveis para analisar a Luzia, era o consenso sobre a ocupação do Brasil. Esse é apenas um modelo possível sobre a chegada de seres humanos em nosso território. E talvez tenha sido de propósito que eu deixei de citar uma outra hipótese colocada sobre a chegada de seres humanos aqui no Brasil. É que na Serra da Capivara, no Piauí, a arqueóloga Niede Guidon encontrou diversas evidências, como restos de fogueira, desenhos e objetos datados de até 40 mil anos. Essa datação foi feita por meio de carbono 14, que é uma técnica usada para calcular a idade aproximada de objetos e seres. A questão é que nenhum corpo de gente foi encontrado por lá, o que dificulta cravar a ocorrência de uma ocupação humana mais antiga que a de Lagoa Santa. Como esse tema é controverso e está longe de consenso, a gente optou por falar sobre algo que tem mais materialidade, que é a Luzia, o rosto e o povo dela. Para saber mais sobre a história de Niede Guidon e as pesquisas feitas por ela, a gente recomenda o podcast Os Caminhos de Niede Guidon. Uma outra dica é o livro Admirável Novo Mundo, do jornalista Bernardo Esteves, sobre a história da ocupação humana nas Américas. A gente vai deixar os links no site de Pelo Avesso. Olá, aqui é a Jéssica e eu queria aproveitar a pausa para lembrar que Pelo Avesso é apoiado pelo Instituto Serra Pilheira, que financia a pesquisa e a divulgação científica no Brasil. Eu sempre fico me perguntando se os primeiros indígenas que atravessaram a Beríngia fizeram isso por necessidade, porque esperavam encontrar mais recursos do outro lado, ou simplesmente por curiosidade. Tipo, o que faz um grupo deixar o lugar onde vive para explorar o total desconhecido? Talvez guiados pelo sonho? Bom, isso não vem ao caso agora. Mas uma questão ainda ficava em suspenso. As levas de pessoas que fizeram essa travessia tinham todas a mesma origem ou vieram povos diferentes em momentos diferentes da existência da Beríngia? Porque se tinha a defesa de que vieram dois povos diferentes, também existia a ideia de que só um povo fez a travessia. Tinham outros grupos, por exemplo, os argentinos, os suíços, que falavam, não, beleza, ninguém aqui está discordando que tem uma diferença morfológica muito grande ao longo do tempo. Mas a gente não acha que isso necessariamente, para ser explicado, precisa implicar na existência de duas populações completamente diferentes. O pessoal teria chegado aqui com o rosto de Luzia, mas foi se modificando ao longo do tempo. Ou ainda, Luzia seria apenas o sinal da diversidade entre tantos rostos possíveis no meio de uma população. Mas esse quebra-cabeça ganhou novas peças nos últimos anos.
E, claro, se você quer saber quem é o seu pai, você não vai fazer um teste morfológico, você não vai sair medindo o seu crânio, o crânio do seu pai, você vai fazer um teste genético, não é isso? A partir da década de 80, o geneticista Svante Pääbo começou a desenvolver a tecnologia de extração do DNA antigo. Em 2022, ele ganhou o Prêmio Nobel por essa e outras contribuições para o estudo da evolução humana. Então, o DNA antigo, que nada mais é do que você pegar um osso, ou até outro material, mas particularmente um osso, né, moer ele, tirar o DNA, é uma ideia que já estava rolando há muito tempo. Já estava rolando há muito tempo, só que tinha um detalhe que dificultava a aplicação dessa tecnologia aqui no Brasil. Mas, particularmente para os materiais aqui do Brasil, que são materiais com um grau de degradação mais elevado por causa das condições climáticas tropicais, né, isso só começou a ser possível nos últimos 6, 7 anos. Mas as pessoas encontradas na região de Lagoa Santa estão bem conservadas. É que a área tem muito calcário e isso ajuda a manter as características. Então, em 2018, a gente publica o primeiro trabalho, onde finalmente, depois de muito esforço, a gente conseguiu extrair, sequenciar e analisar o DNA de esqueletos humanos de 10 mil anos atrás da região de Lagoa Santa, ou seja, esqueletos do povo de Luzia. Então veio a surpresa, que não era tão surpreendente assim. E o resultado foi muito claro, de que os grupos humanos que viviam em Lagoa Santa há 10 mil anos atrás, numa escala global, eles têm exatamente a mesma genética que todos os outros grupos nativos americanos, viventes ou antigos, né? Ou seja, a gente comparou esses caras com os grupos nativos americanos atuais, de novo, Tupi, Chavante, Aimara, Navajo, enfim, toda a diversidade nativa americana que a gente tem disponível, óbvio, né, nos bancos de dados, e também de esqueletos antigos do Peru, de esqueletos antigos da costa de São Paulo, de esqueletos antigos do Chile. Quer dizer, a população que habitou a região de Lagoa Santa é antepassada dos povos indígenas atuais. Então, aquele modelo de que duas populações totalmente diferentes vieram para cá em momentos distintos não se sustentava mais. Contando assim, parece que tudo mudou da noite para o dia, né? Mas o tempo de contar uma história e o tempo em que as coisas acontecem é bem diferente. Se aqui no podcast um modelo foi alterado em alguns minutos, na ciência ele demorou algumas décadas. Vamos lembrar que o modelo da dupla migração é dos anos 90, e esse estudo que coloca Luzia na mesma linhagem genética dos indígenas atuais foi publicado na revista Cell em 2018. Para selar essa descoberta, o grupo também encomendou uma nova reconstituição facial, não da Luzia, mas de uma pessoa que também fazia parte do povo dela. A gente aproveitou esses dados genéticos que reforçavam isso e propusemos uma nova face, e a ideia daquela nova face, e uma curiosidade, é que ela foi feita pela discípula do especialista britânico que tinha feito a da Luzia. A Carolina Wilkinson, responsável pelo rosto novo, foi aluna do Richard Neve, o pai do rosto de Luzia. E dessa vez, a reconstituição apresenta uma feição mais genérica. A ideia de que é uma cara mais neutra, a partir da qual a ampla diversidade de fisionomias que a gente observa entre os grupos nativos americanos hoje, a partir da qual ela poderia se desenvolver. A divulgação dessa nova reconstituição gerou alguns ruídos. Alguns veículos de imprensa publicaram que aquela era a nova face de Luzia. Se você for no Google e pesquisar o novo rosto de Luzia, vai encontrar várias matérias dizendo que a primeira brasileira ganhou um novo rosto a partir de uma nova pesquisa genética sobre as origens dos povos de Lagoa Santa. Mas que, assim, para todos os fins teóricos, é irrelevante não ser a Luzia, porque é o povo de Luzia, né? Então, as estatísticas indicam que seria a mesma morfologia craniana da Luzia. E a ideia de apresentar essa reconstrução facial era justamente para tentar desenfatizar um pouco essa ideia que ficou tão permeada no público brasileiro dessa associação entre a Luzia e as populações africanas atuais, né? Então você ficou feliz outra vez que descendentes da Luzia podem ter chegado ao século XXI? Eu fiquei. Porque quando falavam essa coisa assim, porque a Luzia, o povo de Luzia se extinguiu, desapareceu. É muito dolorido você pensar que um povo desaparece, né? Verdade. Tipo, no episódio passado teve essa coisa com o povo tupinambá. E a Luzia é muito mais antiga, né? A gente tá falando de outra época. Mas é bom saber que
sei lá, ela andou ali pela região de Lagoa Santa, ela acabou morrendo, a gente não sabe se ela foi enterrada ou se ela caiu, né, tipo, dentro da gruta, porque ela tá ela foi encontrada na Lapa do Santo num lugar bem, bem fundo, né? Então eu fico feliz, assim, de saber É. É que ela ainda tem descendentes, enfim, que tem pessoas que compartilham, né, um parentesco com ela. porque é triste quando você pensa até que, sei lá, uma espécie de aranha foi extinta. Imagina uma. Um ser humano, né? Pois é, mas aí acontece que o desenvolvimento da tecnologia de extração do DNA antigo, ele acabou revelando mais uma pecinha no meio desse quebra-cabeça sobre as origens de Luzia. É que 3 anos antes da publicação do artigo que mostrou que Luzia e seu povo são ancestrais dos indígenas atuais, uma outra publicação abalou a ciência em torno da ocupação das Américas. Antes da gente contar que abalos foram esses, nós vamos dar um passo atrás. Bom, meu nome é Tabita Hinemeyer, eu sou professora livre-docente do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva da USP. Trabalho basicamente com genética evolutiva, né, genética de populações, muito focada em populações indígenas, pré-contato, pré e pós-contato, mas toda essa ideia, né, de diversidade. A Tabita é uma das autoras do artigo publicado na revista Nature em 2015, chamado Evidência Genética de Duas Populações Fundadoras das Américas. A gente falou agora há pouco sobre como os primeiros ameríndios chegaram por aqui, se aproveitando do período em que a Beringia, aquela área entre a Ásia e o Alasca, era terra firme. E ela serve como uma incubadora, onde a população dos primeiros americanos fica por quase 10 mil anos, se diversificando antes de entrar na América, porque eles tinham barreiras para entrar na América, né? As calotas de gelo que ainda estavam por ali eram uma dessas barreiras. Então eles chegam ali, se diferenciam e quando eles entram na América, eles já são uma população diferenciada do ponto de vista genético. Então, a ideia é que mesmo entre os beringianos que ousaram atravessar a ponte, já existia uma diversidade genética. E se na Beríngia existia a barreira para a América, do lado da Ásia, essa barreira não existia. Então, vários povos podiam estar chegando por lá para ficar. E é provável que uma das que tenha chegado era essa do australasiana, do antiga população australasiana, né, do Sudeste Asiático, e que ela tenha deixado ali uma ancestralidade genética em alguns indivíduos da Beríngia. E esses indivíduos, então, em algum momento entram na América, povoam a América e trazem junto essa ancestralidade. O que o estudo conta é que foi encontrado um parentesco entre as populações aborígenes da Austrália e os indígenas atuais do Brasil. Esse parentesco também vale para povos de outras partes da América do Sul. É um sinal bem pequeno, de 1 a 3%, mas que evidencia essa ancestralidade comum. Essa ancestralidade ela existe e ela está dispersa na América do Sul. Por que na América do Sul e não no resto? Vários motivos podem ser desde a rota migratória, pode ter sido uma rota por barco, né, pela costa. E aí como a costa tu vai parando e dificilmente a população toda desce, tu acaba tendo esses buracos de ancestralidade. Isso sem contar a redução da população indígena depois da colonização, que dificulta identificar essa ancestralidade. De qualquer forma, ela está presente em povos como os Suruí, os Caritiana, os Chavante e os Guarani Kaiowá. E também aparece entre os Xotuna, no Peru. Depois da identificação, vem a tarefa de batizar essa ancestralidade. A gente está trabalhando nesse momento com um grupo de Harvard e eles, quando chegam os primeiros resultados, eles nos mostram e o nome era População X. Mas ninguém da equipe, aqui do Brasil, gostou da sugestão. A gente disse, não, População X fica horroroso, né? Não tem nem cabimento. Aí eu disse, vamos procurar um nome que faça sentido, que seja indígena, que a gente possa colocar. E aí eu catei um dicionário de tupi antigo lá, que tinha na casa da minha tia, comecei a olhar os nomes. E foi passando as páginas do dicionário que ela chegou na palavra do tupi antigo, que significa ancestral. E aí a gente resolveu usar Ipicuera. Claro, os americanos disseram, ai, muito ruim esse nome, porque os americanos não vão conseguir falar. Bom, problema deles. Mas daí a gente mudou, daí fica Pop Y, né, população Y, só como short de Ipicuera. Então, ficou assim. A população Y, ancestralidade Y, ou Ipicuera, estava identificada, trazendo novas informações sobre os povos que chegaram primeiro aqui no Brasil. A grande surpresa é que e apenas um dos indivíduos do chamado povo de Luzia também apresenta esse mesmo traço genético.
Quando a gente olha nos indivíduos mais antigos, né, incluindo Lagoa Santa, Sumidouro, a gente acha que tem um indivíduo que tem essa ancestralidade, mas ela é baixa, ela é em torno de 2%, que é a mesma ancestralidade encontrada nos indivíduos atuais. Então, se um indivíduo de 10 mil anos tem uma ancestralidade de 2%, quer dizer que essa ancestralidade já chegou diluída na América, o que reforça a questão, né, de ser uma ancestralidade e não uma população que chegou. Então, parei que é complexo. Um dos nomes é população Y, mas não é população Y. Não teve população, é uma ancestralidade. Significa que os que chegaram aqui, em algum momento, algum antepassado deles foi australasiano, mas quem chegou aqui já não tinha nada a ver com isso. É como se eu saísse daqui e fosse para outro país e aí detectasse no meu DNA uma relação com a minha avó. Isso. Você entendeu tudo. Entendi. Você entendeu tudo. Parabéns. Sabe, se fosse fazer um Enem depois de ouvir esse episódio, você ia... você ia gabaritar. Não, o que tinha ficado confuso para mim é o fato de estar nesse indivíduo de 10 mil anos, sei lá quantos mil anos, e de estar em povos originários que ainda existem. Eu tinha feito uma pequena confusão, mas agora eu entendi que é uma ancestralidade que vai sendo transmitida, né? É igual meus descendentes também vão ter relação com a minha avó, de alguma forma. Isso. E aí tem um detalhe também que é a Luzia mesmo. A gente não consegue, nunca vai saber se ela carrega essa ancestralidade, porque os ossos dela foram queimados no incêndio do Museu Nacional lá em 2018. E só sobrou o crânio. E não seria legal destruir, né, para poder fazer essa análise, sendo que existem outras pessoas que podem, né, contribuir com essas pesquisas, né? Outras pessoas que eram do povo de Luzia também. Sim, melhor dar sossego para Luzia. Amiga, tem uma questão também que eu acho importante a gente pontuar, é que para se descobrir essa ancestralidade Y, foram usadas algumas amostras de povos indígenas que não deram autorização para esse uso. Isso gerou uma série de polêmicas por conta da cosmovisão de alguns povos que entendem que depois que a pessoa morre, tudo tem que ser destruído, né? Tudo daquela pessoa precisa ir. E amostras de sangue e de DNA continuaram sendo usadas nessas pesquisas. É uma discussão que continua acontecendo, chegou-se a algumas soluções em alguns casos, mas, enfim, é só importante pontuar isso porque os povos indígenas têm autoridade, devem ter autoridade sobre seus corpos, né, sobre seu material genético. Então, é importante só pontuar isso. Não dá para querer fazer as descobertas e desrespeitar os indígenas ao mesmo tempo, né? Ainda falta saber se as populações nativas dos Estados Unidos e do México também carregam essa ancestralidade. Isso vai ser revelado com o tempo, à medida em que novas amostras forem analisadas, mas tudo ainda vai demandar muita pesquisa. Novas peças ainda vão ser colocadas no quebra-cabeça. Eu sei que pode passar pela cabeça de muita gente umas perguntas do tipo: mas o que importa saber quem chegou primeiro, quem chegou depois, de onde veio, passou por onde? É que nem sempre a ciência precisa ter uma finalidade explícita. A gente é movido pela curiosidade e as tecnologias estão aí para nos ajudar a desvendar os grandes mistérios da humanidade. E um desses mistérios é essa ocupação rápida e bem-sucedida do Homo sapiens no continente que milênios mais tarde seria chamado de América. Como o Reinaldo José Lopes falou lá no início do episódio, não é porque não tem uma história escrita que não existe história. Os esforços feitos por cientistas ao longo das últimas décadas só ajudam a traçar os caminhos que foram percorridos pelos ancestrais dos povos indígenas atuais. Eles foram os responsáveis por desbravar essa terra, criar e conservar o ambiente que hoje os descendentes deles lutam para manter em pé. Pelo Avesso tem produção e apresentação feitas por mim, Vinícius Luiz. E por mim, Jéssica Almeida. Eu também faço a edição e montagem do episódio. A música é de Herbert Almeida e de Blue Dot Sessions. O design das peças é de Júlia Araújo. Essa temporada conta com a consultoria da indígena arqueóloga Bibinha Taramiak. Agradecimentos especiais para Reinaldo José Lopes e Bernardo Esteves.
Pelo Avesso tem apoio do Instituto Serrapilheira, que apoia a ciência e a divulgação científica no Brasil. Siga Pelo Avesso nas redes sociais. É @peloavessopod no Instagram e no TikTok. O nosso site também tem conteúdo extra em peloavesso.com. A gente volta na quarta que vem. Até lá!